Você sabia que a WWE, num período de apenas 4 anos, conseguiu expandir a sua marca para além do território norte-americano e, ao mesmo tempo, quase foi à falência por causa de uma competição que ela passou a enfrentar do nada em 1995? Pois é, nesse período, a WWE passou por intensas mudanças e nós podemos vê-las aqui no Brasil. E é hoje que eu vou contar essa história. A história da WWE no período de 93 a 97, que ficou conhecido como a era da nova geração, a New Generation Era. Mas antes, não deixe de fazer aquelas coisas que a gente sempre pede. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vê esse vídeo até o final, porque é isso que vai fazer o nosso canal crescer, beleza? Então, vem comigo, porque agora nós vamos falar sobre a New Generation Era. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E por ser fã de luta livre há tanto tempo assim, eu tive a oportunidade de ver alguns momentos em que a WWE foi transmitida no Brasil. Em 1995, eu era um garoto de 17 anos de idade. Acabei de denunciar a minha idade, né? Então eu tinha cerca de 17 anos naquela época e eu gostava muito de assistir a Rede Manchete por causa dos animes que passavam lá. Passava Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato e outros animes que passavam ali durante a programação da tarde da emissora. E naquele período, a Manchete resolveu investir também na WWE, na época conhecida como WWF, transmitindo o programa, a sua programação na sua grade durante o ano de 95. E esse período, eu me lembro que eu achei muito interessante porque eu tive dificuldade de acreditar que era realmente a WWF, porque eu vim de uma época, lá na década de 80, em que os lutadores mais conhecidos na minha cabeça eram o Hulk Hogan e o Macho Man Randy Savage. Também tinha o tal do Marreta Valentino, e o Tito Santana e outros lutadores que eu me lembrava de ter visto na época. Só que quando eu liguei a televisão em 95 para poder ver a WWF, eu não encontrei nenhum desses lutadores. E eu achei estranho, eu achei esquisito eu não encontrar nenhum desses lutadores nos shows da WWF. E aí foi que eu fui aprender pela transmissão que aquela era uma nova geração de lutadores. A WWE havia basicamente renovado praticamente todo o seu roster e começado a apostar em outros lutadores que não lutavam na época, na década de 80. E esse período ele ficou conhecido como Era da Nova Geração, ou New Generation Era, e os historiadores, os fãs de luta livre, eles costumam delimitar muito bem essa época, de 1993 até 1997. E essa delimitação é muito clara por dois fatos que aconteceram em 93 e 97, que fizeram com que essa época tão curtinha fosse tão marcante para a WWE. O começo dessa fase se inicia basicamente com o processo que o Vince McMahon sofreu dos Estados Unidos, do governo americano, acusando ele de ter incentivado e distribuído esteroides anabolizantes para os seus lutadores. O médico da WWF que receitava e vendia esteroides anabolizantes para os lutadores na década de 80 foi preso no início da década de 90. Só que o governo americano eles não queriam apenas pegar o médico, eles queriam pegar o dono. Eles achavam que o Vince estimulava e incentivava os seus lutadores a tomarem esteroides. Então, em 92 ele começa a sofrer esse processo ele vai se resolver em 93, e milagrosamente o Vince consegue escapar, mesmo tendo um lutador chamado Nails, que alegou que o Vince havia dito para ele que era melhor que ele entrasse no gás para poder subir no ranking na WWE, a maior testemunha de acusação, que foi o Hulk Hogan, disse que ele havia tomado esteroides anabolizantes na sua vida inteira, porém, ele nunca havia sido estimulado pelo Vince para tomar. Isso demoliu com a acusação e o Vince acabou escapando de ser preso. Mas o medo foi tão grande que fez com que o Vince mudasse as coisas na WWE. Ele começou a testar os lutadores contra esteroides anabolizantes e ele começou a se desvencilhar dessas figuras muito grandes, muito altas e muito fortes e que às vezes nem lutavam muito bem no ringue. Então, vários lutadores que vieram da década de 80 e década de 90 foram começados a ser deixados de lado, incluindo o Ultimate Warrior, que no meio de 92 ele acaba sendo demitido pelo Vince depois de ele basicamente chantagear o Vince por um dinheiro que supostamente era devido ao Ultimate Warrior, dizendo que ele não lutaria no SummerSlam de 92 caso esse dinheiro não fosse dado para ele.
O Vince fala que iria dar o dinheiro, o Ultimate Warrior luta, e quando ele volta pro backstage, o Vince, assim que o Ultimate Warrior entra na Gorilla Position, o Vince chegou e falou: olha, agora você vai para casa, seu desgraçado, porque você está demitido. Então, vários lutadores dessa época que conhecidamente usavam esteroides anabolizantes foram mandados embora da WWE. E a WWE começou a apostar em lutadores que tinham um físico mais natural, como a gente chama hoje em dia no mundo aí das academias, do fisiculturismo. Além disso, o Vince ele começa a estimular e a apoiar e a botar no auge, no topo do card, lutadores que não só tinham um físico natural, mas também sabiam lutar. Porque, por exemplo, o Hulk Hogan, ele não sabia lutar, ele era apenas um personagem, mas as lutas dele eram muito dependentes de contra quem ele lutava. O Macho Man não, o Macho Man era um excelente lutador. Mas o Hulk Hogan era limitado, então se você botava um outro lutador limitado com ele, as lutas iam ser ruins. Já se ele botavam um lutador capaz para lutar com o Hulk, então as lutas acabavam sendo muito boas. Vale notar que esse início dessa mudança começa no final de 92, quando o Vince ele resolve colocar como campeão um lutador que ele chegou a dizer que ele ia transformar na face da companhia e ia fazer com que esse cara fosse campeão por muitos anos. E o nome desse camarada, e que iria causar um crescimento explosivo da WWE fora dos Estados Unidos, é o canadense Bret Hitman Hart. O Bret ele foi um lutador que veio do Canadá quando a WWE comprou a Stampede Wrestling, que era a companhia sediada em Calgary, em Alberta, no Canadá, que era propriedade e comandada pelo pai do Bret, o Stu Hart, um lendário treinador de lutadores que tinha uma escola de luta livre chamada The Hart Dungeon, que funcionava no porão da sua casa. E era um local famoso pelos treinamentos legítimos, onde se esticava, se alongava o camarada no chão para fazer doer tal, e ver até onde ele aguentava. Então, os lutadores que saíam da Hart Dungeon eram lutadores muito fortes, muito sólidos no ringue, com grande qualidade. E quando o Vince ele compra a Stampede Wrestling para poder aumentar o alcance da WWE no Canadá, ele traz 4 dos principais lutadores do Stu Hart, que eram o British Bulldog, Dave Boy Smith, o Dynamite Kid, o Bret Hitman Hart e o cunhado do Bret, o Jim The Evil Neidhart. Então esses 4 lutadores eles vão para a WWE, eles formam 2 duplas, os British Bulldogs e a Hart Foundation, e eles muitas vezes lutam entre si, inclusive as 2 duplas lutaram entre si no WrestleMania 3. Então, ele já, desde a década de 80, o Bret lutava na WWE, e ele permanece no cenário de duplas da WWE até a década de 90, quando o Vince começa a apostar nele no cenário de simples. Ele entra no cenário de simples, luta pelo cinturão intercontinental 2 vezes, uma delas contra o Mr. Perfect e uma outra contra o Roddy Piper no WrestleMania 7. 2 lutas espetaculares que, se você conseguir encontrar aí no YouTube, assistam, porque são lutas assim, que mostram como que o Bret era um bom lutador. Depois disso, o Bret ele é elevado de categoria e no final de 1992, o Macho Man ele foi meio que colocado de lado. Ele havia sido campeão na WrestleMania 8 contra o Nature Boy Ric Flair, mas ele começa a se deixar de lado. Inclusive ele é colocado na mesa de comentaristas pro WrestleMania 9, por conta do Vince achar que ele já estava velho. O cara não tinha nem 40 anos de idade ainda, enfim. Quando isso acontece, o Vince ele bota o título no Ric Flair para ser um campeão tradicional. Ele fica por 1 mês e pouco com o título, e aí ele perde o título para o Bret num show numa cidadezinha chamada Saskatoon, lá no Canadá, num show que nem televisionado foi um show gravado para fita cassete, mas o Vince usa esse show para passar o título do Nature Boy Ric Flair para o Bret Hitman Hart, efetivamente tornando o Bret a face da companhia. E isso faz um sucesso tremendo na WWE. O Bret ele já havia mostrado essa capacidade de ele conectar com os fãs da luta livre na Europa, quando no SummerSlam de 92 ele faz um main event contra o British Bulldog pelo cinturão intercontinental, num show que lotou o Wembley. Então, foi uma luta espetacular, o público adorou, e o Bret ele se elevou assim, a uma categoria de quase que um semideus na Europa, porque ele tinha um estilo de luta que agradava muito aos europeus, porque a luta livre na Europa era uma luta livre física, conhecida como British Strong Style, que lembrava muito a luta livre no Japão,
aonde os lutadores eles se davam algumas liberdades no ringue de usar alguns golpes legítimos para transparecer uma luta mais realista para o público. Então o Bret, esse carisma dele e essa capacidade dele no ringue ressoaram muito na Europa, e isso fez com que a WWE conseguisse expandir a sua marca na Europa de uma forma assustadora. Então a WWE começou a fazer muitos tours, muitos shows na Europa, e isso ajudou muito a WWE e os seus lutadores a fazerem muito dinheiro. Então o Bret ele se tornou a cara da companhia de 1993 para frente. Só que ele teve alguns tropeços. O Vince ele não cumpriu a promessa de botar o título no Bret por vários anos seguidos. E a prova disso foi no WrestleMania 9, que foi conhecido como o pior WrestleMania da história, um dos piores WrestleManias da história, quando no main event o Vince faz o Bret perder para o Yokozuna, para minutos depois o Yokozuna inexplicavelmente desafiar o Hulk Hogan pelo título, o Hogan entrar no ringue, salvar a pátria, derrotar o Yokozuna e se tornar um novo campeão da WWE, voltando à era dos anos dourados. Só que nesse momento, o público já estava querendo outra coisa. Então, quando o Hulk Hogan se torna campeão, na verdade, o público vai a ele. O público fica desesperado. Tempos depois, o Hogan acaba perdendo de novo o título para o Yokozuna, e o Yokozuna, que era um cara grande, forte, pesado, mas que tinha uma certa mobilidade no ringue, que era impactante, assim, tinha uma aura impressionante dele, acabou fazendo com que ele ficasse campeão até 1994, quando no WrestleMania ele perde o título de novo para o Bret, e aí sim o Bret ele vai ganhar um pouco de cancha como campeão da WWE. Nesse período, ele ficou muito conhecido, muito caracterizado por uma mudança de mentalidade da WWE. A WWE resolveu começar a apelar para uma luta livre mais voltada para as crianças, uma luta livre muito mais voltada para o público infantil. E aí ela comete, na minha opinião, um erro, em que ela não só ela abandona completamente os lutadores muito grandes, muito altos e muito fortes, mas ela começa a apelar para lutadores que tinham personas muito carnavalescas, tinham personas muito cartoonizadas. Então, por exemplo, nessa época, foi uma época que os lutadores eles tinham que ter profissões. Então você tinha o lutador que era o cobrador de impostos, que era o IRS. Você tinha o lutador que era o coletor de lixo, que era o Dick the Dumpster. Você tinha o lutador que era o jogador de hockey, que era o The Boom. Você tinha o lutador que era um palhaço profissional, que era o Doink the Clown. Que, na verdade, até 93 era um vilão e tinha uma persona muito interessante como vilão, mas em 94 ele vira um mocinho e passa a ser um palhaço de circo lutando. Então, assim, a coisa chegou a um tal nível de cartoonidade dos personagens que os shows começaram a ficar ridículos. E, infelizmente, foi esse tipo de luta que veio para o Brasil em 95, quando a Manchete transmitiu a WWE num programa chamado Super Cat, que era narrado pelo Carlos Valadares e era comentado pelo saudoso Bob Léo. Então, assim, era um show em que, claramente, era um show B da WWE, e as lutas eram geralmente entre lutadores estabelecidos e enhancement talents, jobbers. Era muito raro você ter lutas entre lutadores estabelecidos. E o motivo para isso é porque desde 1993 a WWE havia criado um programa no prime time da segunda-feira que ficou caracterizado por ter essas lutas melhores nesse show. Porque algumas vezes esse show era ao vivo, muitas das vezes o show era gravado. E esse show ele existe até hoje, porque em meados de 1993, a WWE criou o Monday Night Raw. Então, a WWE, nessa época, ela começa a se estabelecer na TV a cabo, com esse programa no prime time, isso aumenta a visibilidade dela, mas esses personagens mais cartunescos vão que meio que dar uma abafada na coisa, o público meio que fica irritado com isso, porque o público infantil da década de 80 era agora um público adolescente, um público jovem. Eles meio que não queriam mais isso. E, para desespero da WWF, teve um camarada que percebeu isso. E ele percebeu que ele poderia bater de frente com a WWF, trazendo uma luta mais orgânica, mais real, com personagens mais reais e mais durões. E o nome desse cara é Eric Bischoff. O Eric, ele era vice-presidente da WCW. Ele havia sido comentarista da WCW, tentou ser comentarista da WWF, mas não passou na audição.
E aí, em 1993, ele assume como vice-presidente criativo e executivo da WCW, que era a herdeira espiritual da Jim Crockett Promotions, a companhia que bateu de frente nos territórios, na época dos territórios com a WWF. Então, a WCW ela era do Ted Turner, que é o dono da TNT, da TBS, alguns outros canais nos Estados Unidos. E o Ted Turner ele tinha raiva do Vince, desde os entreveros que eles tiveram na década de 80. E aí o Eric Bischoff, que estava com um show legal e que estava começando a crescer, ele começou a conversar com o Ted sobre como fazer a WCW crescer. E o Ted ele começou a aceitar todas as opiniões e as sugestões do Eric para fazer a WCW crescer. E o que ele fez? Bom, primeiro, ele reduziu a escala dos shows. Os shows da WCW eles eram produzidos em arenas espalhadas pelos Estados Unidos. Isso demandava muito dinheiro, com transporte, com estrutura e tal. O que o Eric faz? Ele diminui o escopo dos shows e passa a gravar os shows no MGM Studios, da Disney. Se você fosse na Disney na época, você conseguiria ir até um show da WCW e assistir um show da WCW, uma gravação do show. Em 94, o Eric ele resolve partir para cima em questão de talento, de lutadores. E aí ele resolve dar o maior golpe em matéria de publicidade que a WCW poderia ter dado na WWF, que foi a contratação do Hulk Hogan. O Hulk ele havia saído da WWF em 93, supostamente para ser um ator, né? E aí ele começou a gravar uma série chamada Thunder in Paradise. Só que o Hulk ele já estava meio cansado disso. E aí o Eric descobriu que o Hogan estava gravando a série num estúdio próximo do estúdio onde a WCW era gravada. Então ele simplesmente foi até lá, conversou com o Hulk, chamou o Hulk para lutar para a WCW e o Hulk acabou aceitando. Claro, foi dado um contrato bem gordo para ele e o Hulk acabou assinando com a WCW em 1994, para desespero do Vince. Porque o Vince estava tentando criar novos lutadores, estabelecer novos lutadores. Só que o Eric pegou o lutador mais estabelecido da história da WWF e levou para a WCW, o que fez com que uma parte do público da WWF passasse a assistir os shows da WCW. Quando foi em 1995, o Eric foi conversar com o Ted. O Ted queria saber como competir com o Vince. E o Eric chegou e falou, olha, o Vince ele tem um show ao vivo no prime time. Eu não tenho. O meu show é gravado aos sábados e é exibido aos sábados. Então, eu preciso mudar isso de alguma forma. Então o Ted Turner chegou para ele e falou, beleza, faz o seguinte. Ele falou para o assistente que estava do lado, ó. Faz o seguinte, dá 2 horas no prime time da segunda-feira pro Eric Bischoff. E o Eric gelou. Por quê? Porque o Eric sabia que o principal show da WWE era na segunda-feira, no prime time. Isso significou que o Eric iria bater de frente no horário com o Vince, iria ter uma competição direta pela audiência. Só que o Eric resolveu enfrentar. E aí ele pensou o seguinte, olha, a WWE tem um programa no Monday Night Raw, que na maioria das vezes é gravado. Eu vou fazer o meu programa sempre ao vivo. A WWE apresenta um show com personagens muito cartunescos e muito, assim, com muita cara de fake. Por exemplo, tinha até um Minotauro na WWE, que era o Mentor. Chegou a lutar várias vezes no Supercat, apresentado aqui pela Manchete 95. Eu vou trazer personagens reais. Então, eu vou fazer um contraponto com a WWE. Tudo que eles fizerem, eu vou fazer. E outra coisa, como a maioria dos shows do Monday Night Raw eram gravados, o que o Eric Bischoff fez? Ele chegou e pediu pro Ted Turner para começar o show 2 minutos antes do horário. Então, em vez de começar na cabeça da hora, ele começava o show 2 minutos antes. O Monday Night Raw e o Monday Nitro, que foi o programa da segunda-feira da WCW, começavam no mesmo horário. E aí, o que o Eric pediu? Me dá 2 minutos antes. Porque nesses 2 minutos, eu simplesmente vou pegar... Sempre que eu enfrentar um show gravado da WWE, eu vou pegar os resultados desse show e eu vou divulgar no show da WCW. Gente, isso deu muito certo. A tática do Eric Bischoff de falar os resultados fez com que muitos fãs da WWF deixassem o show da WWF, passassem a assistir os shows da WCW, porque os shows da WCW eram imprevisíveis, por serem ao vivo, enquanto que os shows da WWF eram previsíveis porque eram gravados. E detalhe, a WWF manteve essa ideia de ficar gravando o show durante muito tempo.
Então, a WCW se aproveitou dessa tática por muito tempo. E isso acabou causando muitos problemas para a WWF. Tanto que nesse período, a partir de 95, a WCW ela começa a mudar o rumo da audiência, ela começa a rivalizar com a WWF. E isso iria até 1996, no Bash at the Beach, um especial da WCW, quando a WCW faz aquilo que muita gente achava que era impensável e que hoje a gente fala sobre, por exemplo, a virada do John Cena para vilão no Elimination Chamber agora de 2025, e a gente fala, olha, talvez essa virada do John Cena não seja a maior reviravolta da história da luta livre por causa do que aconteceu no Bash at the Beach de 96. Pouco tempo antes, a WCW havia dado outro golpe na WWF, contratando 2 lutadores que eram muito bem estabelecidos na WWF, que eram o Razor Ramon e o Diesel. A WCW contrata esses 2 lutadores. O Razor Ramon havia sido múltiplas vezes campeão intercontinental. O Diesel havia sido campeão mundial durante todo o ano de 95, perdendo para o Bret Hart no finalzinho de 95 no Survivor Series. E a WCW simplesmente se aproveita que o contrato dos 2 vence e contrata os 2. E a contratação do Diesel e do Razor Ramon foi uma coisa escandalosa, porque quando eles chegam na WCW, primeiro, os nomes deles não são apresentados. Eles vêm como se eles estivessem invadindo a WCW. E muita gente, muito fã, achou que era a WWF mandando o lutador a invadir e destruir a WCW. Tão realista foi essa história. A WCW ela fez isso de propósito. Ela não utilizou o nome dos personagens para que as pessoas achassem que era realmente o Diesel e o Razor Ramon que estavam vindo. Manteve os maneirismos. A coisa ficou tão esquisita que a WWF teve que entrar com um processo contra a WCW para que a WCW não utilizasse os mesmos nomes e os maneirismos dos lutadores. Sendo que, assim, foi uma hipocrisia gigantesca da WWF, porque ela havia, durante a década de 80, contratado muitos lutadores dos territórios e falaram para eles manterem as suas personas. Então, foi uma hipocrisia gigantesca da WWF fazer isso. Mas o fato é que os 2 foram para a WCW e passaram a ser chamados pelos seus nomes. O Diesel, cujo nome verdadeiro é Kevin Nash, e o Razor Ramon, cujo verdadeiro nome é Scott Hall. Então eles passaram a ser chamados de Scott Hall e Kevin Nash. Eles fizeram uma dupla chamada de The Outsiders, aqueles que são os forasteiros, e eles foram fazer uma luta no Bash at the Beach contra 3 lutadores escolhidos pela WCW para representar a WCW. Esses lutadores eram o Lex Luger, o Macho Man Randy Savage, que também havia saído da WWF para a WCW, e o Sting. O Lex Luger foi um caso curioso, porque ele lutava pela WWF, ele é um dos lutadores da nova geração em que o Vince apostou para ser o novo Hulk Hogan, mas ele acabou sendo um fiasco total, e em 1995 ele ficou sem contrato, e aí na estreia do Monday Nitro ele apareceu e assinou um contrato com a WCW e apareceu de surpresa no Monday Nitro para susto do pessoal da WWF, que achava que o Lex Luger ia continuar lutando para eles com um aperto de mão, que era o que ele já estava fazendo há algum tempo. Então, nessa luta que aconteceu no Bash at the Beach, o único lutador que era originalmente da WCW era o Sting. O Lex Luger havia sido da WCW até 93, aí foi para a WWF, lutou de 93 a 95, e em 95 ele voltou para a WCW. E o Macho Man Randy Savage, durante muitos anos, havia sido da WWF. Esses 3 iriam enfrentar o Scott Hall, o Kevin Nash e um terceiro lutador secreto. No começo da luta, o Lex Luger havia apanhado e havia sido levado para o backstage. A luta ficou 2 contra 2. O Hall e o Nash estavam dominando a luta. E aí vem o Hulk Hogan. E aí o público chegou assim, pô, legal, ele vai vir para poder defender a WCW e atacar o Scott Hall e o Kevin Nash e afastar esse perigo. Só que não. Ele, na verdade, ele vai no corner e dá um leg drop no Macho Man, que estava no ringue, e aí com isso ele acaba se tornando vilão no que até 2025 era considerado indiscutivelmente a maior reviravolta de um lutador de mocinho para vilão da história. A gente chama na luta livre nos Estados Unidos de heel turn. Então foi o maior heel turn da história da luta livre quando o Hulk Hogan se tornou vilão. Até agora o Elimination Chamber de 2025, quando o John Cena se tornou vilão, e aí agora tem um debate sobre qual
foi a maior reviravolta. Mas o fato é que essa reviravolta do Hulk Hogan no Bash at the Beach 96 acabou fazendo com que a WCW passasse a WWF. Então a WCW passou a WWF na audiência, disparou, e a WWF foi no buraco em 96. E a WCW disparou e ficou 83 semanas no topo da audiência. A coisa ficou muito feia. A WWE começou a bater cabeça. O ano de 96 foi um ano que eles apostaram numa mudança. O Diesel havia sido campeão durante todo o ano de final de 94 até final de 95. Nesse momento, a WWE, já sentindo o calor do Monday Night, percebeu que eles precisavam mudar e eles voltaram o título para o Bret. Quando foi no WrestleMania de 96, eles resolveram apostar no Hartley Kid Shawn Michaels, que havia a vida inteira dele sido um lutador do cenário intercontinental e de duplas, e a partir de 95 começaram a subir com ele para o cenário mundial. Então em 96 eles botaram o Bret e o Shawn para fazer uma luta de Iron Man no WrestleMania 12, uma luta de 60 minutos, onde as decisões contavam pontos e o que valia era o tempo. Uma luta sensacional, uma das melhores lutas da história da WWE. O Shawn vence a luta, se torna o campeão mundial, mas a draga na audiência não muda. E aí, quando chega de 96 para 97, a WWE começa a surtar e começa a trocar de título várias vezes. Eles botam o título no Bret de volta, eles botam o título no Shawn Michaels, aí eles vagam o título, eles botam o título no Sid Vicious, que era um cara alto, forte, que a plateia gostava. E aí, no WrestleMania 13 de 97, eles botam o título no Undertaker, que havia sido campeão por uma semana lá em 1991, mas que de lá para cá não havia se inserido no cenário do Campeonato Mundial, apesar de ser uma figura da WWE. Só que isso ainda não mudou as coisas. Mesmo o Undertaker como campeão, isso não mudou o cenário da audiência. O que começou a mudar o cenário da audiência foi a decisão da WWE de começar a apelar para histórias mais adultas e mais apelativas. E isso vai surgir ali por volta de maio, junho de 97, quando dois lutadores, o Hartley Kid Shawn Michaels e o Triple H, começam a fazer entrevistas muito mais apelativas, utilizando trocadilhos, palavrões. Eles se juntam com uma lutadora novata que havia chegado na WWE, cujo nome era Chyna, e eles formam um grupo chamado The Generation X, por causa de uma entrevista que o Bret chega e fala que eles eram um bando de degenerados. Então, a partir daí, esse grupo, esse trio, usa o nome de The Generation X, e durante todo o ano de 97, eles começam a fazer entrevistas, histórias, conflitos muito mais apelativos. O que assim, afetava muito o Bret. O Bret havia se tornado campeão pela 5ª vez, derrotando o Undertaker em meados de 97, e ele teve uma persona em que no Canadá ele era celebrado, no restante do mundo ele era celebrado, e nos Estados Unidos ele era um vilão. E essa situação começou a mudar um pouco o cenário da WWE. Então, de 93 a 97, assim, as principais características que a gente tem dos shows são, no caso da WWE, personagens muito cartunescos, lutas rápidas, você não tinha lutas muito longas nos shows normais, a estreia do Monday Night Raw em 93, e essa guerra com a WCW, onde eles perderam muitos lutadores bons. Eles perderam o Hulk Hogan, perderam o Macho Man, perderam o Diesel, perderam o Razor Ramon. E essa aposta dele e da WWE em lutadores mais cartunescos, mais voltados para as crianças, não deu certo. E aí, em 97, com o surgimento da The Generation X, a programação começa a partir para algo um pouco mais apelativo, que foi um protótipo do que a WWE iria se tornar no final de 97, quando eles resolvem bater de frente de vez com o tipo de programação que a WCW estava apresentando. E é isso que vai marcar a reviravolta e o final desse período da WWF, conhecido como a Era da Nova Geração, e faria surgir uma nova era da WWE de lutas extremamente rápidas, de histórias extremamente apelativas
e de uma exploração e hipersexualização do roster feminino. E essa história a gente vai ver no próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Não deixe de ver esse vídeo e também não deixe de fazer as demais coisas que a gente pede aqui no canal. Então a gente vai se ver do outro lado. Um grande abraço, até lá.